Olá, meus caros. Comentário aqui no conteúdo edificante referente à polêmica do dia, o hino nacional brasileiro. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Pois bem, segundo informações, o MEC teria recomendado, o Ministério da Educação e Cultura, recomendado às escolas que entoasse o hino nacional e que, se possível, então, filmasse as crianças, os brasileirinhos, as brasileirinhas cantando o hino nacional, demonstrando, obviamente, patriotismo. Essa recomendação dada pelo ministro do MEC, o senhor Ricardo Salles, que é um colombiano naturalizado brasileiro, deu o que falar, porque não tinha só essa recomendação de execução do hino, no entanto, também alguns slogans e o principal e em questão, o slogan da campanha do Jair Bolsonaro, aquele Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E a grande questão foi esta, de colocar o viés partidário, de até mesmo quebrar um princípio da administração pública que está no artigo 37 da Constituição, referente à impessoalidade, ou seja, o sujeito não pode colocar a sua impressão, a sua crença ou o que for ah, exatamente no seu cargo ou querer implementar a sua ideia se valendo de um cargo público. E também, por outro lado, já que na própria expressão do slogan fala também do Deus acima de tudo, ou de todos, é referente à laicidade do Estado, que não poderia ter essa expressão, já que o Estado é laico e as outras pessoas ou crianças que não têm fé, que têm outra configuração de crença, ou até mesmo filosófica e tal, estaria quebrando aí esses princípios. Então, temos essa polêmica, até eu acho, referente ao slogan e referente até ao Estado laico, algo que não deveria existir. Agora, a execução do hino nacional é até interessante. E diga-se passagem que o movimento Escola Sem Partido criticou esse posicionamento e demonstrando claro que a Escola Sem Partido, que não é de ligação do governo Bolsonaro, ele, claro, foi adepto, mas não foi criação dele, não foi criação como muitos fake news aí, youtubers, né? Como muitos disseminadores de mentira disseram, do governo Bolsonaro, é do Olavo Carvalho, não é, de Miguel Najib, tá? E ele condenou isto, né? Ou quem trabalha junto com ele no Escola Sem Partido. É sem partido mesmo, sem direita e sem esquerda, né? Sem viés ideológico. E isso pegou muito mal, realmente, e por isso que a Escola Sem Partido se manifestou e com toda razão. Agora, referente, como estava dizendo, do hino, é interessante que estude a letra do hino, é interessante que saibam cantar o hino, até mesmo os instrumentistas, né? Tocar é muito bonito também. Até porque se você vai para um jogo de futebol, lá tem a execução do hino nacional. Inclusive foi até uma norma, uma lei para ser entoado nos jogos do Campeonato Brasileiro. E claro, quando a seleção joga, tem, né? Dá sempre a primeira parte. E inclusive nas últimas Copas aí nós tivemos a cantoria a capela, vamos dizer assim, porque de acordo com a norma da FIFA era para só tocar determinados minutos do hino. Isso daria para o nosso que é extenso a primeira parte, a segunda parte sempre é deixada para trás. Mas no Brasil, quando nós tivemos principalmente a Copa aqui, nós vimos, após encerrar os minutos previstos pela FIFA, a plateia ou os torcedores cantando, né, e emocionando todo mundo. Então, se no espetáculo futebolístico se preza por cantar o hino em reverência à pátria ou demonstrar o patriotismo, por que não já não aprender ou entoar o hino já desde a idade infantil ou as séries iniciais, né? É de muita importância.
Eu, quando entoava o hino, na realidade eu era até um pouco anárquico, bem até, vamos dizer assim, esquerdista ao extremo. Eu nunca respeitei mesmo, e principalmente eu tinha não uma teimosia, uma relutância. Eu poderia ser até uma teimosia referente à postura para reverenciar a pátria e tal. Eu usava boné, na época tinha cabelo bastante grande, na época do rock and roll, então eu nunca prestei muita atenção à pátria, até porque eu tinha um ceticismo à pátria, e também você tem que analisar que nós não devemos idolatrar a pátria, idolatrar o símbolo da bandeira, o hino nacional, que são símbolos do Brasil, ok? Mas a gente não deve idolatrar, né? Colocar mais que Deus e tal. Essa é a grande questão. E eu não tinha até essa concepção do evangelho, mas eu não fazia por conta de anarquia mesmo, né? E falta, talvez, de respeito. Aí o interessante, quando eu vou me converter, eu me converto em 2005, em 2007 para 2008, eu vou para São Paulo. E lá na Igreja Deus e Amor, tá cheio de bandeiras de todos os países onde ela está, inclusive quando tem congresso que vem as nações, se entoa os hinos nacionais, inclusive do Brasil, e todo mundo canta. Aí, no princípio, eu até relutei, mas espera lá. Aí eu li na Bíblia, nós temos que adorar a Deus sobre todas as coisas, e não a pátria, e não o hino. Mas também está escrito pelo apóstolo Paulo, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Nós devemos prestar homenagem, honra à própria bandeira e ser um pouco patrióticos, não ao ponto de estar acima do próprio Deus, até porque a nossa verdadeira pátria é nos céus, não é aqui, né? Mas achei interessante como, na época da minha anarquia, eu não respeitava. Depois de convertido, eu até tinha uma certa relutância, e, enfim, comecei a compreender e pensar de uma maneira um pouco diferente. E aí muitos vão dizer, mas isso é influência do conservadorismo ou influência de até mesmo do lado dos militares, que existe muitos, inclusive cristãos, né, militares, mas quando se respeita a pátria, se respeita a Constituição brasileira, já está cumprindo boa parte do que manda o Evangelho. Já é um bom sinal, né? Claro que falta algo mais no campo espiritual, que seria aceitar a doutrina de Cristo e tal. Mas já é um bom sinal. Então, não vemos problema. E nessa questão aí, referente ao hino nacional, a recomendação é muito interessante, válida. O que não é o viés do partido, né, o partidarista ou ideológico que está aí no slogan Brasil acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Inclusive a questão do Estado laico e tal, do laico a gente vai um pouco relativizar, porque você pode externar a sua fé. Então, assim, teria que tirar os crucifixos das repartições públicas, teria que tirar o Deus seja louvado do dinheiro e outras coisas mais. Isso é para deixar de lado. A grande questão mesmo é o slogan ser de um partido, ser do Jair Bolsonaro, né? E, por exemplo, se ele não ganha daqui a 4 anos, então vai mudar esse slogan, né? É isso que não deve fazer. E outra, induzindo as pessoas a serem do partido ou ter um posicionamento equivalente ao do governo, né? Não podendo haver aí uma certa oposição. Isso já é quase configurar uma espécie de ditadura. Então esse é o grande problema e foi o grande erro crasso aí, por parte do ministro, né? Agora, referente ao hino, eu concordo, ok? Deixe seu like, comente e até a próxima oportunidade.